No dia 6 de dezembro de 1976, a coluna de Nelson Rodrigues para o jornal O Globo trazia o relato do escritor sobre um fenômeno singular presenciado no universo futebolístico brasileiro. Segundo o autor, ninguém sabia, ninguém desconfiava. O jogo começou na véspera quando a Fiel explodiu na cidade. Durante toda a madrugada, os fanáticos do Timão faziam uma festa no Leme, em Copacabana, Leblon e Ipanema, e as bandeiras do Corinthians ventavam em Procela. Ali chegavam os corintianos aos borbotões: ônibus, aviação, carros particulares, táxis, a pé, a bicicleta. No dia anterior à coluna, o Corinthians havia enfrentado, em pleno Maracanã, a equipe conhecida como Máquina Tricolor, formada pelo então presidente do Fluminense, Francisco Horta. A partida, válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, ficou marcada pelo deslocamento em massa da torcida corintiana que tomou o Rio de Janeiro naquele final de semana. O Fluminense de Carlos Alberto Torres, Doval, Edinho, Rivelino e companhia era uma equipe muito mais técnica do que o seu rival, além de ser considerado naquele momento uma das melhores do Brasil. Do outro lado, o Corinthians de Moisés, Maria, Russo e Vladimir não encantava da mesma forma que o tricolor, entretanto, chegou à semifinal abraçado por sua torcida. Em campo, a partida terminou no placar de 1-1, e após vencer nos pênaltis, o Corinthians seguiu para a final contra o Inter de Falcão. Contudo, mais surpreendente do que a classificação do Corinthians foi a migração de torcedores que lotou o Rio de Janeiro. Eram tantos paulistas na cidade que inúmeras perguntas surgiram. De acordo com o historiador Plínio Labriola em seu artigo A Cidade Excludente e o Clube do Povo, os cariocas estavam tão perplexos com aquela movimentação que se questionavam: o que seria a invasão? O que era a torcida do Corinthians? Mas paulista sabia fazer festa? O Corinthians não conquistava um título há mais de 20 anos, e para piorar, a equipe havia amargurado um vice-campeonato paulista apenas 2 anos antes contra o rival Palmeiras. Na ocasião, o ídolo e craque do Corinthians, Rivelino, foi escolhido como o principal culpado pelo fracasso da equipe, impulsionando sua saída do clube. Rivelino, em certa medida, também passou a representar para os torcedores a longa fila na qual o Corinthians se encontrava. Desse modo, na semifinal do Brasileiro de 76, o fato do Corinthians enfrentar o Fluminense, orquestrado por Rivelino, junto ao longo período sem conquistas, se tornou uma motivação extra para os torcedores. Acredito que o Rivelino, toda decisão ele treme. O jogo havia começado, na realidade, algumas semanas antes do apito inicial. A imprensa, por si só, aproveitou das inúmeras peculiaridades que a partida carregava e enxergou a oportunidade perfeita de transformar o próprio Corinthians em uma mercadoria. Os meios de comunicação passaram a mobilizar os sentimentos da torcida corintiana, sobretudo reiterando seu principal apelido. Tanto os programas de rádio quanto os jornais se aproveitaram da boa fase do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro e passaram a destacar a importância dos seus torcedores para aquela conquista, colocando-os como tão ou mais importantes do que os próprios jogadores. Entretanto, se já não bastassem as pautas diárias na imprensa a respeito do confronto da semifinal do Campeonato Brasileiro, um outro elemento também foi capaz de estimular a paixão clubística. Se em campo esperava-se uma bela partida entre os jogadores, fora dele, o presidente do Fluminense, Francisco Horta, e o presidente do Corinthians, Vicente Mateus, travaram um embate que, em termos gerais, foi fundamental para a consolidação do espetáculo. Nos dias que antecederam o confronto, enquanto Vicente Mateus pedia cada vez mais ingressos para sua torcida, Francisco Horta provocava os corintianos no intuito de inflamar os rivais. Provoquei dizendo: vocês dizem que são fiéis, que a torcida é fiel. Provem! Participando diariamente de programas de rádio em São Paulo e concedendo entrevistas aos principais jornais cariocas e paulistas, o presidente do Fluminense não perdia uma oportunidade de alfinetar os corintianos. Chegou a afirmar ao jornal O Globo que: "Fico impressionado com esta torcida do Corinthians. A faixa etária média é de 22 anos. Isto quer dizer que a maioria não viveu um título. Uma boa tese para um psicólogo defender. O masoquismo dos torcedores." As provocações de Horta se sucederam até o dia do confronto, de modo que, às vésperas do final de semana da partida, os corintianos que chegassem ao Rio de Janeiro em ônibus e carros poderiam ver uma faixa com flores alvinegras colocada em plena Avenida Brasil que dizia: "Sejam bem-vindos." A torcida paulista, entretanto, não se deixou intimidar e devolveu as provocações. No dia do jogo, quem olhasse para a área ocupada pelos corintianos no estádio poderia ler faixas que diziam desde "Cariocas, bem-vindos ao Maracanã" até "A maior torcida do mundo no maior estádio do mundo." Francisco Horta e Vicente Mateus souberam mobilizar seus torcedores e transformaram o jogo em um verdadeiro espetáculo. No estádio, cada torcida realizava sua festa e estava ali também devido aos acontecimentos que marcaram os últimos dias. O confronto, que havia começado antes do apito inicial, finalmente teria seu fim em um Maracanã dividido entre tricolores e corintianos. Pouco antes da partida, os jornais anunciavam uma estimativa de no mínimo 50 mil corintianos em pleno Maracanã, um deslocamento nunca visto antes na história do futebol brasileiro. Entretanto, após o jogo, que além de bater o recorde de renda daquele campeonato, teve em números oficiais 146.043 pagantes,
passou-se a discutir o verdadeiro tamanho da torcida paulista no estádio naquela tarde. Ao longo do tempo, convencionou-se que algo em torno de 70 mil corintianos estiveram no Maracanã. Estimativas maiores ou menores também foram adotadas, mas a realidade é que não há uma precisão em relação à quantidade de torcedores que tomaram o estádio naquele 5 de dezembro de 1976. O jogo, muito prejudicado pela chuva, terminou em 1-1 com gols de Carlos Alberto Pintinho para o Fluminense e Russo para o Corinthians, com a classificação do clube paulista sendo garantida apenas na disputa de pênaltis. No entanto, mais importante do que o resultado daquele momento foi a invasão da torcida corintiana que entrou para a história. Sobre o jogo, Nelson Rodrigues continuou escrevendo nos dias seguintes e chegou a uma simples conclusão. Se a Fiel tivesse ficado fora de campo, em São Paulo, o Fluminense jogaria domingo contra o Internacional. No final das contas, para aquele jogo, não importava que o Fluminense tivesse um time melhor ou que estivesse jogando em seu território. A vitória do Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro havia sido conquistada fora de campo, no momento exato em que seus torcedores decidiram tomar os caminhos que levavam ao Rio de Janeiro, invadir o Maracanã e carregar seu time à final. Se você gostou do vídeo e quer mais conteúdo desse tipo, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal.